São Paulo foi apresentado o relatório final da CPI da Enel na Assembleia Legislativa. A companhia elétrica, inclusive, que vem sendo investigada depois de todo o caos que São Paulo viveu nos últimos tempos. Confira a reportagem de Camila Ionis. O último dia da CPI da Enel foi marcado por divergências entre parlamentares. Após suspenderem a primeira sessão e discutirem alterações nos bastidores, o texto foi votado e aprovado no plenário José Bonifácio. O principal ponto de divergência foi o indiciamento dos executivos da companhia. Para alguns, o indiciamento não deveria ser restrito apenas aos dirigentes da Enel, mas estendido também para a Arcesp, agência reguladora da companhia em São Paulo, e a Enel, como apontou o deputado Luiz Marcolino, do PT. Tem que ser alterado o contrato hoje de gestão, aí não é só para a Enel, mas para todo o estado de São Paulo e todo o país, né, que, da forma pela qual a ANEEL repassa para os estados a responsabilidade da fiscalização. Nós temos o caso da Arcesp, que com 24 funcionários não tem como fiscalizar 645 municípios. Então, nós levantamos em relação à Enel, em relação à Arcesp, em relação à ANEEL, o que seria necessário mudar para melhor atender a população. Apesar dos apontamentos, o deputado votou favorável ao texto. Para o presidente da CPI, deputado Thiago Auricchio, do PL, tudo que foi apurado em relação à Enel está no relatório. Foram aí quase 7 meses, se eu não me engano, de mais de 20 oitivas, inúmeros documentos, inúmeros ofícios que a gente enviou, seja para a Enel, seja para a Arcesp, seja para a ANEEL. Acho que agora a gente espera com esse relatório final que se apure determinadas responsabilidades e que a gente consiga ter a melhora do serviço, que acho que é o objetivo principal dessa CPI. A CPI da Enel foi instaurada em maio com a finalidade de apurar possíveis irregularidades e abusos por parte da companhia italiana. No entanto, a comissão ganhou outros desdobramentos depois dos temporais que atingiram a capital paulista e região metropolitana no início de novembro, deixando mais de 2 milhões de pessoas sem fornecimento de energia. A deputada e relatora do texto, Carla Morando, do PSDB, considera que a empresa precisa de mecanismos mais efetivos de ressarcimento para a população afetada. É insuficiente e não atende realmente a toda a população e a todo o prejuízo causado, pedindo para os órgãos competentes que façam uma ação de ressarcimento coletivo com base em diversas jurisprudências que nós também colocamos no relatório, para que isso seja feito um ressarcimento coletivo, principalmente à população em situação de vulnerabilidade e aos pequenos comerciantes que não tiveram mais condição de repor todo o produto. Os parlamentares acreditam que a Enel tem atuado de forma negligente e que a falta de funcionários prejudica o atendimento à população. Bom, Kobayashi, apresentado o relatório final e a Enel agora falando que só vai ressarcir consumidores que perderam equipamentos eletrônicos, a companhia está correta ou não? Deveria ressarcir de uma forma mais ampla? Quando o prejuízo é muito grande, a nível como foi o caso da Enel, há geralmente a partir do Ministério Público, uma ação que visa danos morais coletivos, por exemplo, que é para pagar todo um fundo, na verdade, que vai defender os interesses dos consumidores e que tem, na verdade, uma finalidade pedagógica. Você pune com uma condenação alta de danos morais coletivos para que haja um ensinamento e também um exemplo a ser dado para as outras empresas que estão na mesma situação. Mas isso corre na justiça e não necessariamente tem a ver com a atuação parlamentar de uma comissão parlamentar de inquérito, por exemplo. A CPI, que chegou agora nessa fase, só faz um relatório e manda para todas as autoridades, inclusive para o Ministério Público, mas também para o PROCON, para o IDEC e para as outras entidades governamentais, como, por exemplo, a Agência Reguladora de Energia Elétrica, que pode tomar providências a partir do que se gerou nesse relatório. A gente lembra aquela discussão se havia ou não a necessidade de se romper, de se quebrar o contrato de concessão com a Enel em São Paulo por uma má prestação dos serviços. Vamos ver como todos esses entes vão reagir diante do que foi produzido nesse relatório. Dora, politicamente tem até um bastidor dessa sessão de hoje na Assembleia, que a própria Camila passou para a gente, dizendo o seguinte, que todo mundo já sabia desse relatório, o relatório ia ser analisado, só que a sessão demorou muito,
parecendo uma desarticulação da base do governo, porque ninguém é contra essa história de se investigar uma empresa que presta serviços aqui para São Paulo. Será que há uma desarticulação da base? A gente sabe que nós temos o secretário Gilberto Kassab, que faz essa ligação de Tarcísio com a Assembleia Legislativa de São Paulo, mas há algum problema em relação a isso, pelo que você também já apurou? Olha, provavelmente há, mas eu acho que a gente tem que ver CPI. Achei que o Coba colocou muito bem, né? A CPI relata os fatos e é bom porque tem visibilidade. Agora, as providências cabem às autoridades, ao poder público, que é contratante, ao órgão fiscalizador, que é a ANEEL. Está óbvio, não precisa CPI, embora eu não descarte a utilidade da CPI, para se ver que os serviços prestados pela Enel estão milhões de anos-luz aquém do que seria necessário. Vem aí verão, vem aí chuva forte e vem aí problema de novo, sabe? Então, eu acho que as autoridades menos preocupadas, a articulação da Assembleia, tal, eu acho que do ponto de vista da população, não é isso que deve preocupar. A cobrança em cima das autoridades que têm o dever de fazer essa empresa que presta serviço funcionar.